Olá, olá, ouvintes do PowerCast. Estamos aqui para o nosso segundo episódio do nosso quadro novo, né? Que é aquela hora onde a gente conversa um pouquinho da ciência na prática. A gente já fez um primeiro episódio sobre durabilidade. Se você não escutou, corre uns episódios para trás aí para você ver. Foi uma discussão legal. Esse quadro é um quadro temático que a gente traz aqui uma discussão, sabe? Sempre traz alguém de fora. Vamos chamar aqui de especialista, mas é alguém que está ali na área, na prática, se envolvendo com treinamento, se envolvendo com atletas, se envolvendo com o assunto. E aí a gente vai ter assim, um conteúdo bem bacana para poder passar para vocês, de discussão, para a gente poder analisar esse tema e ver como que ele pode se encaixar no seu dia a dia. Pois bem, hoje o tema vai ser overtraining. Provavelmente você já escutou falar desse tema, você que é atleta, né? Você treinador, com certeza já escutou falar, mas a gente vai trazer alguns pontos de reflexão aqui. E para isso, para participar dessa discussão, estamos aqui eu, Gustavo Ramos, nossos podcasters Danilo Caruso. Fala, galera, vocês estão bom? Eu tô bem. Ana Luísa. Fala, galera, vocês estão bom? Eu tô bem. E o nosso convidado... Sacanagem, não pode isso. E o nosso convidado para completar o time... Professor Richard Leite. Oi, pessoal. Bom, pessoal, para a gente começar a nossa discussão, nada melhor do que a gente definir o que seria overtraining, né? E para começar esse, eu vou passar a bola para o Danilão, que é o nosso especialista dos papers. Danilão, traz aí uma definição massa da literatura. Tem paper do Seiler? É claro, né? É claro. Tem que ter, ó, os 2 primeiros episódios sobre assunto, baseado em trabalhos, tem o Seiler no meio. Dá para ver quem escolheu os papers. Bom, pessoal, vocês vão ver que o Gustavo acabou de jogar uma batata quente na minha mão, porque definir overtraining talvez seja impossível, não é muito fácil. Como ele trouxe no começo, muitos de vocês, atletas, treinadores, já devem ter ouvido falar, escutado falar de um amigo, pô, eu acho que eu estou em overtraining, ou que tal atleta provavelmente está em overtraining, ele começou a perder desempenho. E daí, em um dos trabalhos que a gente vai se basear aqui hoje, lembrando que a gente vai colocar as 2 referências na descrição dos vídeos, no Instagram, ele vai falar que talvez um melhor nome para overtraining fosse síndrome da queda de desempenho inexplicável. Enquanto o outro vai falar que é tão multifatorial que talvez não esteja relacionado realmente a overtraining, a apenas uma quantidade muito alta de treino, mas sim uma baixa disponibilidade energética. Então, talvez estaria relacionado também a fatores nutricionais. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai tentar discutir aqui durante esse episódio. E daí eu queria realmente abrir a palavra para o professor Richard, que está aqui com a gente, para fazer uma abertura do episódio a partir dessa minha fala, falando realmente sobre a complexidade e para a gente poder encaminhar nos temas mais específicos. Bom, como você disse, né? A batata quente, ela anda. Né? Então, a batata quente está na minha mão agora. Bom, realmente é algo muito, muito complexo. Por quê? Primeiro, o conceito não é bem definido. Isso já é um problema, né? Como o Danilo trouxe aqui, seria uma queda de performance, uma síndrome de queda de performance inexplicada, né? Só que isso tem um problema, que eu tenho muitos fatores que podem influenciar esta queda de performance, né? Além disso, dando até um passo atrás, eu preciso entender que essa síndrome, ela vem a partir do desenvolvimento de condições anteriores, que são importantes para entender essa síndrome do overtraining, né? Overuse, enfim, tem outros nomes também usados na literatura, né? E aí a gente tem um conceito que é conhecido como conceito do bem-estar, né? Muito utilizado dentro
do estudo da síndrome do overtraining, que, na verdade, quando você submete um sujeito a uma sessão de treinamento, ele vai passar por um processo agudo, né, momentâneo ali, de fadiga. E aí, dentro dessas somatórias de sessões de treinamento, ele pode ser levado a uma condição funcional menor do que a anterior, que ali ele vai descansar alguns dias, alguma coisa em torno aí de 2 dias, 3 dias, até uma semana, ele volta à condição funcional normal dele, né? E aí, se essa recuperação ela não for realmente promovida, né, e aí a importância da questão do balanço entre estímulo e recuperação, ele caminha aí para o que a gente chama do overreaching não funcional, que aí você tem um decréscimo de fadiga, né? Ou também alguns autores até utilizam estagnação de performance. E aí, se, de novo, o processo recuperativo não vier, né, não for suficiente, ele caminha para um estado de overtraining. Então, se a gente pudesse elencar 3 fatores principais, pelo menos que é comum dentro da literatura para caracterizar esse overtraining, nós estamos falando de fadiga, de decréscimo de performance e alguns distúrbios. O mais clássico deles está relacionado a distúrbio de humor. Olha que coisa legal, né? E alguns autores colocam que ainda, né, esses sinais, vamos colocar psicológicos, eles precedem a ocorrência de alterações fisiológicas, bioquímicas, né? Então, esse é um aspecto muito legal também, que a gente tem que ficar com essas 3 palavrinhas aí, que isso eu acho que é, pelo menos relacionado à síndrome do overtraining, é algo que a literatura traz como algo bem posto, assim, tá? Agora, fazendo paralelo, né, com a deficiência energética relativa relacionada aos esportes, que é o REDS, né, as coisas parecem que são muito próximas. Muito próximas. E aí, o mais legal disso tudo é que complica mais para nós treinadores, né, fisiologistas do exercício, enfim. Por quê? Porque eu preciso olhar também, primeiro, o gasto energético de sessão, o quanto o sujeito está consumindo de energia e se as coisas estão balanceadas para que não ocorra esse déficit energético. E a coisa é tão entruncada, vamos dizer assim, em termos de conceito, né, e os sintomas são muito parecidos, que às vezes pode ser confundido essa deficiência energética, os sintomas decorrentes dessa deficiência de energia ali, né, com overtraining. E, na verdade, era só o sujeito conseguir detectar isso, aceitar o aporte nutricional, que aí esses sintomas, sinais, eles desapareceriam ou seriam diminuídos, né? Então, é algo realmente muito, muito complexo. Vamos tentar ir, então, caixinha por caixinha. O Sim. Richard falou no começo, primeiro ele falou sobre o bem-estar, mas isso eu vou deixar para frente, que é sobre o monitoramento. Pessoal, quando a gente for falar de monitoramento, fiquem ligados que é aí que está a chave para realmente entender e intervir nessas síndromes, né? Mas ele falou sobre overreaching, e com certeza o pessoal já ouviu falar de overreaching. Então, daí overreaching funcional, que seria uma queda de desempenho que levaria a uma supercompensação, ou seja, você tem uma queda de desempenho proposital por elevação da carga de treinamento, e depois quando você tira a carga de treinamento, você evoluiria mais do que se você não tivesse. A gente tem estudos na literatura mostrando que isso não é tão simples assim, talvez não, é uma estratégia que não vale a pena, mas isso é assunto para outro dia.
Depois a gente teria overreaching não funcional. Então, que seria uma queda de desempenho não proposital. E daí, então, a diferença do overreaching funcional para o não funcional seria o fato de ser proposital e de que, pela magnitude, depois que você tirasse a carga, você não teria uma supercompensação. Tudo bem, mas isso tudo se parece muito com overtraining, não parece? Queda de desempenho, e você também vai ter os outros fatores, como o professor Richard trouxe, o humor e etc., motivação para treinar, inclusive. Vamos para o overtraining. Queda de desempenho, que você demora mais de 4 semanas para restabelecer o seu desempenho, se ele for restabelecido. Então, a diferença entre overtraining e overreaching não funcional seria o tempo que você demora para restabelecer seu desempenho. E daí, para mim não me estender muito, eu pergunto a vocês, isso é viável na prática? Como que você vai saber quando que esse atleta restabeleceu o desempenho? E a outra pergunta é, depois do atleta já ter restabelecido o desempenho, adianta o diagnóstico? Eu acho que assim, a primeira coisa é a gente fazer a estratégia certa para ele voltar, né? Que ele tá cansado. Mas aí tá, é um overtraining ou é um overeating? Isso tá sendo por excesso de treino ou por falta de nutrientes? Né? Assim, em qual dos lados está a balança? Então, às vezes, você vai mexer num lado que não. Né? Por exemplo, eu como treinador, o cara tá cansado, o cara tá desmotivado, ele não tá dando o que ele precisa dar no treino, aí você vai diminuir a carga. Aí você vai diminuir a carga e ele não responde. Você diminui a carga e ele não responde. E aí tem essa questão também, assim, eu consegui visualizar qual a estratégia certa. Né? E aí, depois dessa estratégia certa, né, entender qual é a causa, entender o que, que vai fazer ele melhorar, para depois eu conseguir fazer um diagnóstico pós, né? Assim, Ô, Danilão, eu acho que para responder essa questão, velho, e aí eu acho que vai aumentando a complexidade do assunto, né? Na minha visão aqui, eu acho que a gente tem que trazer uma questão social, tá? De quebra ou de reformulação de culturas dentro do esporte, seja para o lado profissional, seja para o lado amador de prática, né? Porque, às vezes, a gente vê essas causas, né, de fadiga extrema, overtraining, overreaching não funcional, por uma pressão de resultado, por uma pressão de estética, por uma convivência, né, com outros atletas que têm pensamentos diferentes, ou até mesmo por uma cultura dentro dos profissionais de educação física que acham que treinamento extremo é o que vai melhorar o atleta, né? Então, eu acho que a gente passa por uma questão social de educação das pessoas, de que às vezes menos é mais, de que tanto faz você comer um arroz branco como um arroz integral, sabe? Que você pode procurar outros profissionais para te ajudar nesse processo de busca da saúde, e que a atividade, muitas vezes, né, quando a gente vai para as pessoas que praticam e não são atletas profissionais, ela pode ser prazerosa, né? Então, assim, quando uma pessoa chega nesse momento em que ela alcança esse estado de estresse físico e emocional, isso já está destoado do que seria a essência do esporte para ela ali, né? Então aí você colocou assim, né? Será que depois que eu melhorei, eu vi o diagnóstico, faria sentido eu identificar esse diagnóstico? Na verdade, na minha opinião, não faria nem sentido chegar lá, né? Então, a gente tem nessa cultura do esporte aí, treinos muito extremos, e aí a gente está falando de atletas amadores. Quando a gente tem atletas profissionais, isso é essencial, dependendo da modalidade, né? Numa modalidade de endurance, eu preciso de muitas horas de treino, preciso de treino muito desgastantes,
mas o treinador, se ele muda a sua cultura em relação à cultura de treinadores que tinha antigamente e consegue entender que o descanso ele é necessário, ele faz parte do treino, talvez o atleta não chegue nessa condição. Um atleta amador que para de escutar o que os amigos estão falando, experimentando por si só, sem uma orientação profissional, ou até mesmo param de fazer experiências próprias, né? Que não tem muita base, às vezes, talvez ele não chegue nessa condição, né? Então, eu acho que vai muito, eu trago essa reflexão para a questão social, sabe? Acho que é um primeiro ponto que a gente pode partir, assim, de que talvez a gente conseguiria evitar esses quadros se a gente tivesse essa reestruturação social de conhecimento. Isso que o Gu traz me lembra algo, vem na cabeça. Eu não tenho certeza o quanto que ficou claro após a minha fala e a fala do Richard, mas mesmo falando de overreaching, de overtraining, ou até mesmo de REDS, que eu espero que a gente coloque ele junto aí mais para frente no episódio, mas a gente está falando de síndromes de sub-recuperação, under recovery, então falta recuperação. E daí eu me lembro de uma imagem muito interessante, na verdade, que eu vi no Twitter de um pesquisador, Alan Cousins, é um inglês, fisiologista, e daí estava lá, estratégia de recuperação com melhores evidências. Aí tinha, enfim, alguns suplementos, compressão, e era um gráfico com basicamente custo-benefício, né? O quanto gerava de efeito e o quanto tinha de custo. E o mais barato e o mais benéfico, o que é? É um estilo de vida tranquilo. E é isso que a gente realmente precisa entender. Não é só excesso de treino, é falta de recuperação. Então, muitas vezes, o excesso de estresse no trabalho, a falta de um momento de prazer, a falta do prazer no processo, podem também te levar a essas síndromes de subrecuperação, né? Da mesma forma que o treino vai gerar um estresse, a sua vida pode gerar um estresse, ou o déficit energético pode gerar um estresse, e aí tem outros fatores que estão incluídos. Isso aí também vai com uma questão que você colocou antes, que é assim, a pessoa tem ali uma queda de desempenho. E aí, depois de um período de recuperação, ela pode retornar a esse desempenho. Mas como que vai ser essa recuperação, né? Eu vou ficar totalmente parado, ou vou fazer treinos livres, ou eu vou fazer treinos sem pressão de resultado, né? É muito complexo para chegar e falar assim, para a gente recuperar de um overreaching não funcional, preciso de 4 semanas com baixa de carga. Mas isso é muito amplo, né? O treinador ele tem que entender o atleta tem que mudar a cabeça de entender que ele pode ficar 2, 3 dias sem treinar e tá tudo certo, saca? Então é foda. É complicado mesmo. Eu queria dar um relato aqui que eu acho que vai muito na direção do que a gente está discutindo aqui. Eu fui atleta de natação e numa época 97, 98, 99, 2000, minha carreira foi curta, meteórica e do mesmo jeito que começou, acabou. Por quê? Porque, primeiro, treinava-se muito. Então, eu saí da casa dos meus pais com 14 anos. Então, imagina, isso já é um grande estresse, né? Se a gente for dividir essa questão de estresse, né? Estresse promovidos pelo treinamento e estresse não relacionados ao treinamento. E eu morava longe dos meus pais, não tinha nutricionista, comia o que tinha e o que dava, né? Treinava às 5 horas da manhã, ia para a escola, voltava, almoçava, tinha que estudar porque senão não passava de ano, né? Então você tinha pressão por nota, por quê? Porque você tinha a bolsa. Por outro lado, à tarde você tinha que treinar, então você dormia 1 hora ali, alguma coisa para recuperar do treino e da escola, né? E aí, nessa história, eu fui diagnosticado com overtraining. Realmente. Overtraining a ponto de ter desbalanço hormonal, de chegar a tomar antidepressivo, né?
E uma das coisas que realmente me afetou muito foi a questão de motivação, foi a questão de vigor para treinar, né? E tem um outro aspecto. Como tinha equipe, eu fui afastado da equipe para treinar. Então, quando a gente fala, né, de equipe, de treinamento, você tem uma questão social, de socialização ali muito forte. Você acaba passando mais tempo com outros atletas do que com a sua família, praticamente, né? E aí você, numa situação dessa, você é tirado da equipe, ou seja, psicologicamente você já não está bem, você é tirado da equipe para treinar separado. Enquanto as pessoas estavam lá treinando 6, 7 mil, eu estava treinando 2.000, 3.000 metros, sozinho. Imaginando assim, cara, os caras estão treinando 6, 7, os meus concorrentes estão treinando 10, e eu estou aqui treinando 2, 3. Então, essa questão que o Gustavo colocou é uma questão também super interessante. E se a gente trouxer para o ciclismo, né? A gente tem os pelotões, ok. Mas a maioria das vezes o treino é feito sozinho, né? Se for planificado, enfim, ele é feito sozinho ou em 2, em 3 no máximo. Então, essa questão de socialização, quando a gente fala principalmente atividade de endurance, onde o cara está sozinho, eu acho fundamental que se tenha, sabe? Que seja algo que seja promovido ali. Porque, por exemplo, eu na natação enfiava a cabeça dentro da água e era eu ali, beleza, você tinha os intervalos ali que você conseguia interagir, mas no mais é só você, é você com você mesmo, né? No ciclismo, a mesma coisa. Então, vou fazer um treino de 4 horas sozinho subindo. Então, tem essa questão que a gente tem que olhar também. Fora as questões relacionadas às chateações, né, que envolvem o dia a dia. Então, eu acho que o treinador ele tem que ir além do passar o treino, de prescrever o treino. Ele tem que, o ideal seria, né, junto com uma equipe multiprofissional, ele acompanhar esse sujeito, monitorar esse sujeito, usando o termo que o Danilo acabou comentando ali, monitorar para começar a perceber os sinais que o sujeito está demonstrando ali, diretamente ou indiretamente, e fazer justamente aquela pesquisa. O que está acontecendo? Meu técnico, quando o rendimento cai vertiginosamente. É um negócio muito louco. A gente tinha as raias que a gente treinava, e eu treinava na raia 4, que eram, dentro da equipe, os mais rápidos. E eu fui pulando de raia, da 4 para 3, da 3 para 2, da 2 para 1. Daqui a pouco eu não estava conseguindo fazer o treino como molecadinha de 12 anos. Imagina isso psicologicamente para o cara. E na época, e eu acho que está muito ligado pensando, né, o todo, claro, tinha a carga de treinamento, porque a gente não tinha monitoramento nenhum, e não tinha intensidade, determinação de intensidade basicamente zero. Zero, zero, zero. E aí eu estava até discutindo com outro professor na universidade essa semana. Na época, não tinha os intratreinos. Não tinha. Aliás, tinha, mas custava-se muito caro, né? E pelo menos a equipe que era pequena, a gente não tinha acesso a isso. E assim, estudando um pouco mais e olhando o passado, eu tenho certeza que tem um pouco de super treinamento, né? De muita sobrecarga de treinamento, mas tem muito da questão relacionada à deficiência energética, sem sombra de dúvida. E aí, dentro do ciclismo, né, onde a gente percebe que as pessoas saem para fazer o treino sem a nutrição, sem o planejamento adequado nutricional, cara, isso está intimamente relacionado com essas quedas de performance
e ainda mais por se tratar de uma modalidade que o peso corporal, ele influencia muito, sabe? Ô, Rich, você falou que na época não tinha os intratreinos, né? E eu pensei, o que que seria o intratreino, né? E a gente pode pensar várias coisas. Pode ser questão de ingestão, Sim. né? De energéticos, de alimento. Pode ser questão de recuperação, né? Então, até hoje, digamos assim, talvez não exista intratreinos, né? Porque você vai treinar de manhã, depois você vai trabalhar ou vai Sim. estudar, aí depois você volta para treinar. Então, um intratreino nesse caso seria, por exemplo, um descanso. Não existe ainda, né? Não existe, não existe. Mas a questão nutricional, eu acho que é o ponto primordial dentro da sessão. Então, você imaginar que a gente rodava 8 mil, 10 mil com água, 2, 3 horas com água, é quase forjado na porrada, né? É um negócio muito louco. Sim, seria legal, a gente até tentou ver se conseguiria alguém para um nutricionista realmente para participar desse episódio junto com a gente. Então, quero deixar claro que a gente vai especular sim sobre algumas coisas nutricionais aqui, principalmente baseada nesse trabalho que a Ana brincou que tem o Seiler, que acaba fazendo esse paralelo entre os diagnósticos que a gente tem na literatura de overtraining e overreaching parecerem muito com RED-S e provavelmente estarem relacionados, ou um sub-RED-S, né? Não chega a um diagnóstico tão sério, mas está relacionado à deficiência energética, da disponibilidade energética, né? Danilo, quero fazer uma Oi, pergunta para você pode de fazer. uma coisa que a gente comentou quando a gente estava lá no grupo decidindo o que a gente ia fazer. E aí você estava lendo os artigos, e aí você foi e comentou assim, quais são, né? O que a pessoa precisa ter para ter um overtraining? Quais são os Ah, sinais, né? De que. até aí que a Ana ela gosta de uma polêmica. Esse episódio, galera, tá baseado em 2 trabalhos. Um é esse do Siler e um outro é o trabalho, se eu não me engano, de um inglês, o Weckley, algo do tipo. E esse trabalho, basicamente, ele pega toda a literatura, faz uma revisão de literatura, olha tudo que a gente tem de overtraining de literatura e a conclusão dele é: primeira coisa, é muito difícil metodologicamente estudar overtraining, porque você não pode causar overtraining no atleta. É eticamente inviável, você está prejudicando a saúde dele. Os estudos que que acompanham atletas que provavelmente estariam em overtraining não têm um diagnóstico tão confiável. Por quê? Porque é muito difícil diagnosticar overtraining. Como você fica fazendo teste de desempenho por pelo menos 4 semanas, sendo que o atleta está morto? E a conclusão dele é que a gente acha que acontece um monte de coisa, a gente tem empiricamente, a gente conhece na prática que tem alteração do humor, que tem alteração de várias coisas, alterações hormonais, mas a gente não tem evidências fortes realmente para sustentar que existe essa síndrome do overtraining e que ela causa essa quantidade de coisas. Mas eu acho que isso é meio que natural, né? Não sei se o Richard até concorda comigo, porque é realmente muito complexo. E daí é o desafio do treinador, monitorar desde cedo para que isso não chegue a acontecer. Só que para monitorar, a gente vai ter que monitorar esses fatores que, por mais que não tenham muitas evidências, eles são empiricamente aceitos, né? Deixa eu só complementar a fala do Danilo. Quando você fala, né, de monitoramento, nós estamos falando basicamente de diagnóstico, né? Tem um consenso de overtraining de 2013. Tem pesquisadores mais tops do assunto, enfim, soltaram esse consenso. E no final desse artigo, você tem um questionário muito legal, que você pode utilizar. Ele começa com a seguinte pergunta, eu estou até com ele aberto aqui, abri ele aqui agora, que é o seguinte: você treina pelo menos 5 a 7 vezes por semana? Olha a primeira pergunta dele. Nós estamos pensando em frequência de treinamento.
o cara treina 3 vezes na semana, tá cansado, tá com rendimento baixo, pode ser overtraining? Talvez não. Talvez não esteja relacionado com carga de treinamento, e sim com outras questões envolvendo estresse, chateações do dia a dia. E aí, ele tem, na sequência, depois dessa pergunta, ele faz o seguinte: olha, você tem queda inexplicada de performance? Opa, então a gente já vai para um dos conceitos, né, que o artigo traz, que talvez o termo overtraining não seja o mais correto. Talvez seja essa síndrome de uma queda de performance não explicada. E aí, se você responde não, isso não é overtraining. Não é. Né? Se você responde sim, ele vai para a próxima pergunta. Qual é? Você tem fadiga persistente com duração maior do que 4 semanas? Se o cara responde não, isso é overreaching, enfim, é outra coisa. Né? Um descanso ali, o cara recupera facilmente. Mas se ele responde sim, aí vai para outras questões. Por exemplo, tem doenças associadas. Por que monitorar essas doenças não o monitoramento não é sanguíneo, nada disso. É ocorrência, incidência. Né? Então, a gente percebe claramente que quando o balanço treino, estímulo e recuperação, ele pesa, ele não fica equilibrado, ou seja, a recuperação tá menor, você tem um impacto muito forte no sistema imune. E isso deixa o cara mais suscetível àquelas infecções do respiratório superior. Né? Começa a coriza, dor de garganta, tosse, sinusite. Então, veja só, dentro do diagnóstico, só o atleta, junto com o treinador, verificar isso ao longo do tempo é super importante. Então, veja, eu não preciso de dinheiro para fazer isso. É só perguntar, olhar para o cara tá doente. E é batata, errou a mão no treino, o cara não comeu direito, não dormiu direito, tá trabalhando muito, pum, o cara vai para baixo. Né? A gente percebe isso claramente no dia a dia. Então, se ele não responde, se ele não apresenta, talvez isso não seja overtraining, seja outra coisa, que você vai ter que investigar. Né? E aí você tem uma série de questões relacionadas à doença, à performance e treinamento. Por exemplo, redução de performance maior do que 10%. Olha que legal. Né? Então, eu posso fazer pegar treinos diferentes que foram utilizados dentro da periodização. E, cara, vou fazer esse mesmo treino, deixa eu ver como é que ele está se saindo ali como referência, né? E tem mais alguns fatores aí, confundidores, enfim, se precisar, eu disponibilizo essa referência também, porque é muito legal esse questionário. E eu acho que juntamente com outros questionários, como, por exemplo, o POMES, o Dauda, o próprio Dauda, outros questionários, são ferramentas muito interessantes justamente para monitorar e talvez até fazer um diagnóstico. Opa, peraí, parece que é ou parece que não é, de forma indireta, né? Isso é importante frisar. Esse consenso é do Yoki, né? Ele, em algum momento aí ele diz, para diagnóstico de overtraining, porque é um diagnóstico por exclusão, né? Então, sim, o cara não está doente, não tem um problema, outro problema sério de saúde, é inexplicável, é overtraining. E dentre essas coisas que você precisa excluir para chegar no overtraining, é a baixa disponibilidade energética, ou um déficit energético crônico. E daí eu levanto algumas perguntas para o pessoal aqui, porque isso realmente é muito fácil de confundir. Quando vocês aumentam o volume de treino, faz um bloco de volume de treino maior, vocês aumentam o consumo calórico? Tenho certeza que a maior parte dos atletas não. Quanto de carboidrato vocês estão consumindo no intratreino? Quanta gente não sai treinar em Z2 e só come castanha? Daí no pós-treino toma whey.
A questão é, mas daí de noite eu como. A questão é que se o volume de treino ele é muito grande, você não consegue repor só no pós-treino. Isso precisa estar melhor distribuído durante o seu dia, principalmente no intra e no pós-treino, nas 4 horas após o treino. Então, essa questão é o que realmente os autores trazem, ela é muito complexa de avaliar, porque é muito difícil você falar quanto que o atleta realmente gastou durante o dia. Toda nutricionista faz um cálculo e tal, mas principalmente no atleta que o gasto é muito grande, é difícil você estimar com clareza. E daí que entra a parte do déficit crônico. Você faltar 200 calorias hoje, não tem problema nenhum. Faltar 200 calorias hoje, depois de amanhã, 3 dias por semana, numa semana, não vai nem perder peso. Agora, 200 calorias, que é pouco, todo dia, durante repetidas semanas, pode te colocar num estado, é muito difícil de você enxergar isso, porque é mínimo e facilmente você acredita que o problema é o excesso de treino, e, na verdade, é a falta de disponibilidade energética. Agora, o nutricionista, o nutricionista do atleta, ele tem que ter uma conversa realmente muito íntima com o treinador, porque diferentes fases, diferentes demandas metabólicas, diferentes demandas energéticas, e se não for usada a periodização nutricional nessa história aí, realmente a coisa fica complicada, né? O cara rende menos do que ele poderia render. É assim, por mais que o Danilo tenha trago, né, que a própria literatura, os próprios cientistas tenham trago a reflexão de que é difícil a gente diagnosticar um overtraining, é difícil saber todos os fatores que envolvem ele, que não tem uma ferramenta validada para eu poder dizer que o atleta está com overtraining, então, ou que está com overtraining ou não. Esse questionário que o Richard apresenta é muito legal, porque mesmo que seja por critérios de exclusão, já nos dá um primeiro parecer, um primeiro olhar, e além disso faz os atletas e treinadores refletirem sobre pontos que às vezes não são levados em consideração, né? Às vezes a pessoa só fica pensando no treino. E tem outras questões ali da vida que um pequeno ajuste já vai fazer com que o ciclo inteiro seja ajustado, né? Outra coisa que é legal é que a gente vê que talvez não só o exercício, não só o treinamento é o único fator causador de todo esse cansaço, essa fadiga extrema. Então a gente tem essa questão da ingestão, a gente tem um sono que o atleta não dá atenção para ele, a gente tem um estresse mental, psicológico, que o atleta sofre todo dia, a gente tem enfim, vários fatores ali que vão né, culminar nesse estado do atleta. E a gente traz também a importância dos outros profissionais, né? A gente vê que, pelo menos é o que eu tenho percebido, que muitas vezes as pessoas são resistentes em consultar profissionais porque acham que não precisam, né? Então, por exemplo, a questão do nutricionista. O Richard citou muito bem essa questão da periodização nutricional, porque o que eu como hoje vai estar de acordo com o meu momento de vida hoje. Se eu sou um atleta de natação, treino ali, sei lá, 4 horas no meu dia, 2 sessões de 2 horas. Beleza, eu vou ter um gasto energético que eu vou precisar repor. Até mesmo dentro disso aqui, eu estou fazendo um treino mais intenso, um treino mais volumoso, eu preciso ajustar. Eu era um atleta de natação, sabia mais ou menos como é que deveria ser a minha nutrição, porque eu tenho experiência, ok, mas agora que resolvi virar um atleta de triatlo. Agora, ao invés de 4 horas por dia, eu vou querer treinar 6 horas por dia. Não é a mesma coisa. E, além disso, a gente está falando aqui muitas vezes de atletas amadores que não olham para a sua própria vida no sentido assim, qual que é a minha atividade laboral? Eu sou uma pessoa que me desloco durante o dia, eu vou para o trabalho de bicicleta, eu vou para o trabalho de ônibus, de carro, quanto de caminhada eu faço para chegar no meu trabalho, para voltar para casa? Então, às vezes a gente fica preocupado se eu estou ingerindo
a quantidade de calorias para o meu treino, e eu estou esquecendo que, além do meu treino, eu tenho que viver, né? Eu tenho minhas funções vitais, eu tenho, por exemplo, um filho, uma filha que me demanda energia, isso tudo precisa ser considerado, né? Aí, às vezes, você acha que está ingerindo uma quantidade calórica suficiente para o seu treino, mas o seu déficit de energia, de ingestão de energia, está ligado à sua rotina da vida diária. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. E quando a gente olha para atletas amadores, né, a gente tem pessoas que têm atividades laborais que alguns vão ser mais ativos na atividade laboral, outros vão ser menos ativos, alguns vão precisar se deslocar de forma ativa, né, caminhada, bicicleta, outros vão se deslocar de forma mais passiva, ônibus, carro, enfim. Vale destacar que essa queda de desempenho não diz só sobre queda de desempenho, né? Diz sobre saúde. Porque realmente vai alterar diversos esses eixos hormonais, realmente a sua fisiologia, está relacionado sim provavelmente, né, a fatores psicológicos. No caso do REDS, então relacionado à baixa disponibilidade de energia, está relacionado à queda de densidade mineral óssea, enfim, é realmente um aglomerado de fatores aí que vai estar influenciando o seu corpo de maneira negativa, não só no esporte. Eu acredito que até aqui tenha ficado claro que essa queda de desempenho acompanhada por esses inúmeros fatores, seja por excesso de treino, seja por excesso de estresse geral no seu dia, seja baixa disponibilidade energética, é de difícil diagnóstico e talvez esteja mais presente do que a gente espera. Então, indo para a prática, o que os atletas, os treinadores precisam estar atentos, né? Eu vou trazer aqui algumas opções por cima, e daí a gente vai escolhendo algumas para discutir mais a fundo. Mas, primeiro, Richard trouxe sobre bem-estar. Existem questionários simplificados, um well-being simplificado, por exemplo, que são 5 perguntas que dizem sobre seu sono, sobre seu humor, sobre a sua dor, sobre sua prontidão para treinar, e mais um fator que eu não me lembro de cor. Você respondendo isso todos os dias pela manhã, então são 5 perguntas de xizinho. Então você vai pôr de 1 a 5 em cada dessas coisas. Porque você constrói um baseline seu, é natural que você tenha oscilações. Depois de um dia de treino muito duro, tem atleta que não dorme muito bem, depois daquele dia pontualmente. Depois de um dia de treino muito duro, ele acorda mais mal-humorado, mais aborrecido, talvez com um apetite naquele dia não tão bom, mas isso é transitório. Se isso, repetidos dias, né, num período consequente, sai fora do seu baseline, então você diminui o seu bem-estar, espera aí, isso tem que me levantar um alerta. Então, uma possibilidade. Outra possibilidade a gente tem evidências mostrando que atletas em overreaching, e em overtraining isso vai continuar a acontecer, tem uma hiperativação do sistema parasimpático durante o exercício. O que isso significa? Queda da frequência cardíaca por uma mesma intensidade submáxima. Então, por exemplo, o cara está pedalando 200 watts, normalmente está 140 batimentos, e de um dia para o outro, ou rapidamente, essa frequência cardíaca cai para essa mesma potência. Isso é muito confundido com adaptação positiva do treino, porque a gente espera que o atleta produza maiores potências na mesma frequência cardíaca. Mas lembrando que isso acontece muito aos poucos e ao longo do tempo, demora para isso acontecer. Então, se isso acontecer rapidamente, num contexto onde parece que você aumentou carga, parece que o bem-estar não está tão legal, isso novamente levanta um alerta. E claro que existem outras estratégias, mas a terceira eu gostaria de destacar para a gente abrir a discussão com todo mundo o treinador perguntar e talvez o atleta se perguntar como você se sente. Essa é básica. Escuta um áudio do atleta, como é que ele está? Ele está motivado para treinar? Ele não está? Ele está desempenhando bem? E é claro, antes de realmente abrir, falei que essa era a última, monitorar o desempenho. E daí existem algumas estratégias. Pode olhar para o desempenho neuromuscular,
Então, um teste de salto, um tiro na bicicleta, ou você pode olhar para o desempenho mais longo, realmente tiros mais longos, estímulos, qualquer tipo de avaliação de desempenho que você consiga fazer, mas importante que você tenha um baseline, porque é esperado que exista uma variação no dia a dia. Então, quanto dessa variação é grande o suficiente para ser considerado uma queda de desempenho? Cara, essa questão de perguntar como que o atleta tá, assim, é uma questão básica, né, velho? Que às vezes passa despercebido pela prática aí dos treinadores e até mesmo do próprio atleta, né, velho? Dele se perguntar assim, como que eu tô hoje? Porque às vezes a pressão dele e aquela fome de treinar é tão grande que o cara não se respeita, né? A pessoa não se respeita. Então, velho, eu acho que essa pergunta, né, como que você tá, faz a pessoa refletir sobre vários âmbitos da vida para ela poder considerar, de fato, o que ela vai fazer naquele dia ou não, né? E aí eu acho que entra num outro ponto importante, que é a questão do planejamento, de nós como profissionais de educação física, como treinadores, estarmos dispostos a modificar o treino do atleta quando for necessário, né? Então, talvez a gente tenha uma coisa, como é que fala? Uma intenção de que o atleta receba sobrecargas consecutivas. Beleza, isso é uma intenção. Mas, se ainda assim eu tenho aquela intenção e eu pergunto para a pessoa como é que ela tá, ela fala que está sem condições de treinar. Será que eu mantenho essa minha intenção? Será que não dá para eu, né? Vou aliviar, velho. Deixa eu aliviar, deixa esse cara se recuperar. Talvez mais na frente essa minha intenção faça valer a pena, sabe? É muito, muito legal, Danilão, quando você fala isso, porque imagino que cada treinador que deva estar escutando aqui vai começar a se perguntar. Eu pergunto pro meu atleta como é que ele tá. E além disso, além de eu perguntar, eu escuto o que ele está me dizendo, porque perguntar é fácil, né? A questão é eu escutar, refletir sobre aquilo e pensar junto com ele qual é a estratégia que a gente pode tomar, né? Até mesmo para educar ele e falar, cara, eu sei que você quer, mas vamos segurar hoje? Pode ir para casa, eu sei que você veio, saiu de casa, veio cá treinar, beleza, mas eu tô vendo que você não tá bem, velho. Volta para casa, não precisa treinar hoje não e tá tudo certo. Mas abrir mão da periodização para o treinador custa caro, hein? Abrir mão dos números bonitinhos, aquele gráfico que subia bonitinho, depois ia descer e ia ter um pico de performance. Cara. Vai ter um valor zero ali, a curva não vai ficar encaixada, né? Vai ter que chamar um matemático, fazer uma interpolação ali para a curva ficar bonitinha. Exatamente. Vou fazer aqui o papel daquela ouvinte que escutou o questionário do Richard, que escutou bem os pontos que o Danilo colocou e que já caiu na real, que está passando por essa situação. E aí, assim, a gente tem o melhor dos mundos, que é o mundo de que eu sei o que fazer e tenho recursos, e o mundo de que eu não tenho tanto recurso assim. Porque agora eu sei que eu preciso comunicar com o meu treinador, né? Eu preciso fazer com que nós dois entremos, né, numa caminhada para esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico, né, como o Danilo bem falou lá no início do episódio, que é um diagnóstico de exclusão, né? A partir do que é e do que não é. Eu sei que pode estar relacionado bastante à deficiência energética, então o acompanhamento nutricional, se eu tenho que dar mais atenção para isso, se eu não tenho, eu preciso procurar. Psicológico também, né? Então a gente talvez tenha essas 3 grandes áreas aí para conseguir um caminho, um apoio para que eu puxe a corda de novo, né? Para que eu volte para o eixo, volte para o prumo. Mas e se eu não tenho esse suporte? Aí eu vou passar a pergunta para o Richard, né? Porque ele falou lá do início que ele não tinha, né? Não tinha todo esse recurso financeiro. E aí, Richard, como é que você fez? Como é que faz?
qual é a ideia que você gostaria de mandar para uma pessoa agora que está nessa situação, mas que não tem um recurso financeiro aí limitado para fazer todos os exames, né, exame de sangue, procurar nutricionista e tudo mais, que a gente sabe assim o quanto isso tem, né, uma alta demanda. Perguntinha complexa essa, não? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é fazer um estudo do sujeito, né? O sujeito com ele mesmo, no seguinte sentido. Como é que está a minha rotina? Exemplo, qual o horário que eu durmo? Quanto tempo eu durmo? E qual a qualidade do meu sono? Então, para isso, você não precisa de recurso. É você com você mesmo. Então, essa primeira questão ela é super importante. Vamos, ao longo do dia, né? Vamos a algumas estratégias. Feito isso, acho que uma boa medida, que a gente tem esquecido dela, por conta de algumas coisas mais modernas, né? Mas é a frequência cardíaca basal. A frequência cardíaca basal, ela é uma medida que pode, se eu acompanhar ela ao longo do tempo, ela pode me mostrar algumas coisas bem interessantes, né? E aí eu posso fazer isso ao acordar. E aí eu pego ali, eu posso usar o mesmo Garmin da bicicleta sem problema nenhum. E aí a orientação se você fizer sentado, faça sempre sentado. Se você fizer deitado, faça sempre deitado, a mesma medida, né? Então, um tempo sempre fixo, 2 minutos, 5 minutos, né? Uma coisa muito rápida ali, que ao longo do tempo vai mostrar o seguinte: o que a gente espera? Que quanto mais condicionado o sujeito está positivamente, né, essa frequência cardíaca ela tende a baixar. Mas, claro, ela não vai sair de 70 e vai para 20, né? Ela tem uma tendência para diminuição. E do mesmo modo, quando você tem uma condição que é negativa, essa frequência cardíaca ela vai tender a subir. Opa, então legal. Então eu posso usar o meu próprio equipamento para fazer essa medida. Certo? Um outro estudo super interessante que deve ser feito é como é que está a minha alimentação durante o dia? Como é que está o meu nível de hidratação ao longo do dia? Né? Talvez um pouco mais ali de custo, alguma coisa, se você tem deficiência de alguma vitamina. Vitamina D, vitamina B12, alguma coisa assim, tá? Isso é mais barato de se fazer, por exemplo, do que uma dosagem hormonal, tá? Só para regular, pelo menos, essa questão de vitaminas, minerais, enfim. E aí, vamos à questão do treinamento. Acho super importante a conversa com o técnico, uma conversa sincera, isso é importantíssimo, né? Porque a gente tem aqueles gaiatos que falam assim, tô cansado, mas o cara, na verdade, ele quer dar o famoso migué, né? Então tem que ter realmente essa conversa sincera com o treinador. Para quê? Para que seja ajustada a carga. Não tenho treinador. O que você pode fazer é simplesmente rodar intensidades mais baixas. Pelo menos a literatura mostra, principalmente alguns estudos com variabilidade da frequência cardíaca, que quando é alterado por um treino muito intenso, aquela sessão de treino que a gente não gosta muito porque é chato, né? Fica ali, a intensidade é baixa, ela é super importante para a recuperação. Inclusive, né, tem uma fala do ídolo do Danilo Seiler, que não subestime o poder da baixa intensidade, né? Não sei se é ele mesmo que fala isso, mas me vem à cabeça ele.
porque isso é importante. Isso é importantíssimo, né? Verifique a intensidade do seu treinamento, das suas sessões. Nós estamos falando de uma modalidade do ciclismo que, em grande parte, ela é muito dependente de metabolismo aeróbio. Isso significa que eu tenho que dar bastante estímulo para o aeróbio. Como é que eu faço isso? É baixa intensidade. É baixa intensidade. Claro, eu vou ter os intervalados, mas eu tenho que fazer um grande volume ali no quê? Em baixa intensidade. E isso as pessoas acabam errando um pouco, né? Sempre treinando fora dessa baixa intensidade, que aí tem alguns modelos, modelo de 3 zonas, modelo de 5 zonas, né? Então a gente tem alguns modelos aí que são comuns e amplamente utilizados. Outro aspecto também importantíssimo, que eu acho que não dá para desconsiderar, é o seguinte: qual é a minha sessão de treino hoje? A minha sessão de treino ela envolve 2 horas, 3 horas. Existe uma recomendação de ingestão de carboidrato. Ela gira em torno de 30 a 60 gramas por hora. Então, se eu tenho esse valor na cabeça, eu vou fazer um pedal de 3 horas, né? Se eu peso 70 quilos, eu vou consumir mais. No meu caso, que eu peso 90, eu vou ter que consumir uma quantidade maior, né? Pensar nisso, como é que eu vou, pelo menos, atender esse mínimo aí de ingestão. Por quê? Porque durante a sessão de treino, o seu pedal, você vai precisar de energia. E eu me lembro de um podcast com o Gabriel, que ele dividia muito bem, era fadiga, eu não lembro o termo que ele usava, mas era fadiga energética e um outro tipo de fadiga, mecânica, alguma coisa assim, né? Então, para que aquele momento onde você detecta ou algum sinal que, cara, estou começando a quebrar, tá estranho, eu estou sem energia, às vezes é justamente a falta do alimento, do carboidrato ali durante a sessão. Inclusive, dentro daquele artigo do Reds, é comentado o valor do carboidrato, né? O valor no sentido de, olha, eu preciso desse carboidrato para atletas de endurance, né? E aí, ainda nessa linha nutricional, acho que hidratação super importante. E eu tenho que pensar também na frente, que é o quê? Qual é a minha sessão de treinamento do dia seguinte? Por quê? Porque a sessão do dia pode refletir na sessão posterior e posterior e posterior e posterior. Então, aquela história, né? Não vou jantar direito, não vou fazer o consumo adequado dos macronutrientes, e aí eu tenho um treino muito intenso no outro dia, né? Então, é uma outra questão que eu acho que dá para observar bem, Existem algumas escalas, mais especificamente a escala de recuperação, que é uma escalinha bem simples que o atleta pode responder no início do treino. Na verdade, a pergunta é: quanto você se sente recuperado? E para você que está fazendo a prescrição, né, que está ali no papel de técnico, super importante. Então, atrelado àquela pergunta, né, como você está hoje, acho super importante, né? E aí, fora essa questão de treinos, tá trabalhando muito, tá muito estressado, cuidado com o uso de celular. Isso é algo que a literatura vem trazendo, principalmente para performance, que o uso excessivo do celular e também à noite pode prejudicar a performance de atletas de alto rendimento, né? Se altera de alto rendimento, que dirá de um amador, não é? Então,
outras questões ligadas, e aí mais de prática mesmo, exemplo, e aí a Ana pode falar mais, porque ela é especialista nesse trem, eu falo trem porque eu sou mineiro, né? Que é a questão de respiração, que é a questão de meditação, tudo isso eu acho que a gente consegue fechar um grande combo de medidas indiretas, estratégias de baixo custo, para que o sujeito ele possa, a partir da análise de todos esses fatores, desses múltiplos fatores, ele pode ter o indicativo de que, olha, eu posso atacar aqui, eu posso atacar ali, eu posso melhorar minha qualidade de sono, eu posso melhorar o meu intratreino, eu posso melhorar meu treino, eu posso diminuir o meu estresse, eu posso ter estratégias para acalmar, né, o leão, aí a meditação, a respiração, e com isso ele se afastar dessa condição de overtraining. Eu acho que com esse combo, de forma muito indireta, baixo custo, o sujeito, eu acho que ele consegue pelo menos ter um indicativo aí e melhorar a performance dele também. Não, acho que a gente resumiu bem, acho que você resumiu bem aí tudo que a gente falou, e só complementar essa última parte que você falou, né, que a Ana trabalha aí com respiração, a gente trazer meditação ou algumas práticas prazerosas para o nosso dia a dia, talvez é isso que esteja faltando nas pessoas, né? Às vezes a gente já acorda pensando no trabalho, o que vai fazer no almoço, o que tem de noite no dia seguinte, mas a gente não olha para si e aí dá aquela respirada profunda, oxigena nosso corpo e fala, agora vamos, agora eu tô bem, né? Um simples, né, oxigenação ali, uma respiração profunda já resolveria muita coisa, né? Galera, eu acho que a gente trouxe bastante coisa, bastante reflexão aqui pro pessoal. A gente trouxe também bastante coisa prática, assim, né, que os treinadores, que os atletas podem fazer para poder olhar para o seu estado de fadiga, para o seu estado de bem-estar, avaliar o seu dia a dia, como é que tá. Então, acho que a gente já pode ir finalizando nossa discussão. Danilão quer trazer mais algum ponto? Richard quer trazer mais algum ponto? Fiquem à vontade aí. Teve uma coisa que eu anotei aqui que eu acho importante para os ouvintes, que é relacionado à questão da aplicação de carga. Tem um trabalho, se eu não me engano, é do Foster, que ele faz o seguinte, ele avalia o treinador, a intenção de carga, né, de intensidade do treinador, e como o atleta recebe essa carga. Então, vamos supor, uma escala de 0 a 10, o treinador ele tinha a intenção que o treino fosse 6 de intensidade. Mas aquilo é percebido pelo atleta como um 8, como um 9. Então, você como que tem o papel de treinador, esteja atento a essas questões. É quase uma autorreflexão. Será mesmo que o treino que eu estou planejando, a intensidade que eu estou prescrevendo é aquela que vai ser assimilada realmente pelo atleta ali? Então, mais para os treinadores essa colocação, tá? Tomar cuidado com isso. Perfeito. Galera, vamos fechando aqui então. Acho que a gente conversou bem. Espero que vocês gostem. A gente vai disponibilizar aí para vocês todas as ferramentas que a gente citou aqui, né? As escalas, o questionário de consenso. Acho que é bem legal vocês poderem dar uma lida, dar uma estudada, treinadores começar a testar no seu dia a dia para ver como que os atletas respondem. Com certeza o processo vai ser melhorado, né? E aí a gente vai ter aí atletas mais saudáveis, atletas mais inteligentes, que olham para si mesmo, que pensam o seu processo. E eu acho que todo mundo aí com uma longevidade no esporte maior. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui. Até o próximo quadro Ciência na Prática e já sabe, continue acompanhando a gente, tem episódios saindo e é isso. Siga a gente lá nas redes sociais e vem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.